Com certeza, em algum momento você já deve ter visto algum desses vídeos. Talvez você tenha se perguntado o que é, o que significa, ou até mesmo tenha achado estranho todos esses movimentos, essas expressões. Mas e se eu te contar que toda essa expressividade, todos esses movimentos, essas falas, compõem uma prática, um símbolo que é muito importante para a cultura, para a identidade de um povo? Estou interessado, quer saber mais sobre? Fica aqui que hoje nós descobriremos tudo sobre a haka, a dança do povo maori da Nova Zelândia. Olá pessoal, meu nome é Gislaine e esse é o canal TV Girta. E aqui entendemos a cultura e a identidade do povo através de suas vivências, suas crenças, suas festividades. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir tudo sobre a haka, uma dança do povo maori, o povo indígena da Nova Zelândia. E junto disso, nós descobriremos a diferença entre apropriação cultural e valorização cultural e também entenderemos o quanto os símbolos culturais são importantes para a valorização da cultura de um povo, para a identidade de um povo. O que é a haka? Qual a sua função? A haka, ela é uma dança do povo maori da Nova Zelândia. A palavra haka na língua maori significa dança e é importante também destacar que o povo maori, eles são um povo indígena, mas não são uma tribo apenas. Maori é como é chamado os povos indígenas da Nova Zelândia, mas eles são compostos de várias tribos. Então, vão ter vários tipos de hakas. Claro que vai ter a haka mais famosa, que daqui a pouco a gente chega lá, mas vão ter vários tipos de haka e com vários significados, várias funções, com vários propósitos diferentes. A haka, ela surge com o povo indígena há muito tempo e ela vem com várias funções. Seja para intimidar, era muito comum que fosse usada antes de guerras, de batalhas. Então ela era usada para intimidar, também era usada para comemorações, para boas-vindas também, para rituais também, para determinado ritual que fosse acontecer, ela era usada. Então ela era muito presente e é também, atualmente, ela também é usada com esses significados. Ela pode ser usada para comemorar, ela pode ser usada para protestar, mas ela pode ser usada em funerais, vai ser usada em festividades, casamentos. Então, vão ter vários tipos. Vai ser muito presente na Nova Zelândia. E a haka, ela vai ser marcada por sua expressividade, seja seus olhos arregalados, sua língua, a língua para fora, os movimentos com a língua, batidas no peito, pisadas fortes. São ditas frases também que compõem a dança, a música. A haka, ela é mais um símbolo, um complemento, faz parte de aspectos de costumes da cultura maori, junto com outras simbologias também que compõem, que ajudam a preservar essa identidade cultural, essa identidade indígena dos povos originários da Nova Zelândia. Claro que em alguns momentos ao longo do tempo podem ter sido tomados também pela mídia, pela essa indústria do entretenimento e ter sido usados terem sido e serem usados também como uma forma assim de mídia, de venda, mas para o povo maori, é de grande importância e é um marco realmente, até para as pessoas, principalmente agora que ficou muito conhecido, muitos vídeos na internet, é impossível, pelo menos na minha opinião, você não lembrar da Nova Zelândia, você lembrar da Nova Zelândia e não lembrar da haka. E uma das hakas mais famosas é a haka kamate. Ela é uma haka que ela é uma dança de guerra. Ela era realizada antes de batalhas, antes de conflitos, e ela era realizada com o sentido de intimidar. E como foi falado anteriormente, que os povos maoris eles são compostos de várias tribos, essa haka ela foi criada pelo líder da tribo Gat Toa. O nome dele era Te Hauparaha. Foi criada em 1820 e ela é uma das hakas mais famosas. Na língua maori ela é dita assim: Kamat, Kamat, Kaora, Kaora. Tenei, Te, Tangata, Puhuruhuru, Nana, Itiki, Mai, Wakawiti, Terra. Aupani, Kaupani, Aupani, Kaupani, Wit, Terra. Que traduzindo para o português significaria eu morro, eu vivo. Este é o homem cabeludo que fez o sol brilhar novamente, um passo à frente, outro passo à frente, adiante até que o sol brilhe. Então, é importante também, pessoal,
Com a questão da internet, claro que as coisas ficam mais conhecidas, mas pelo menos assim, eu nunca tinha visto, vim ver ultimamente, mas é claro que ela já era bem conhecida também no mundo, não era algo apenas que as pessoas da Nova Zelândia conhecessem, mas com a internet a gente começa, as coisas elas passam mais rápido, chegam mais rápido no mundo todo. Então, a gente chegou ao conhecimento de mais pessoas. Também vou falar alguns tipos, algumas funções. A Haka Taparahi, que ela é uma haka que ela vai ser usada para recepções, para cerimônias, em contextos políticos também para receber. A Haka Peru Peru, que ela é uma haka de guerra, usada em conflitos, em batalhas, que aí vai ser marcada por esses movimentos fortes, essas expressividades que aí fala que a protusão da língua, que é aquele movimento chamado hetero, haka tutu yangarahu, que é uma haka usada em contextos mais militares, em treinamentos militares, então ela vai ser composta por saltos para frente, para trás, ela vai focar mais em agilidade, em ritmos, por esse contexto mesmo de treinamento de haka tangi, vai ser usada em cerimônias fúnebres, então pode ser que ela seja realizada de forma silenciosa ou que tenha cantos fúnebres enquanto é realizada. E um exemplo desse tipo de haka foi o funeral do jogador de rugby Jonah Loma, que os colegas, outros jogadores performaram, então foi algo muito marcante que emocionou muito todo mundo. Haka também o Ahine, que ela é uma haka realizada apenas por mulheres. E ela vai ter movimentos fortes, movimentos mais fluidos. E ela pode ser usada em protestos, em cerimônias, comemorações. Também, então, por exemplo, foi usada em um protesto contra a violência doméstica. A haka também, a Pouhiri, que ela vai ser usada em cerimônias de boas-vindas. A Pouhiri vai ter esse significado. Há também a haka Oriori, que ela vai ser usada na parte da educação infantil, com as crianças. Porque isso é também muito importante como tem essa importância dessa dança, ela também se procura ter esse ensinamento nas escolas, desde criança, para que já se aprenda. Aqui a gente entende um pouco como chegou se tornou essa simbologia tão grande, como chega até onde está hoje. A gente entende, sabe que nem sempre a cultura originária de um povo, a cultura indígena, ela é respeitada, ela é valorizada. E também a gente entende que nos períodos da colonização, quando os colonizadores chegam, geralmente, sempre havia essa estranheza com as práticas dos povos originários e nem sempre seria visto, quase nunca seria visto com bons olhos ou que fosse importante, que fosse ser valorizado. Então, quando os colonizadores, os ingleses, eles chegam na Nova Zelândia, causa uma estranheza essa dança, essas práticas, e é vista de uma maneira um pouco selvagem. Mesmo eles vendo de uma maneira selvagem, não vendo de uma forma positiva, o povo maori, eles sempre resistiram, sempre buscaram valorizar e sempre resistiram com essa identidade. Então isso foi importantíssimo, foi o principal para que não se perdesse no tempo. Mas com o passar do tempo, foi usado também, vão ter alguns acontecimentos, e essa haka ela vai ser usada, por exemplo, para recepcionar pessoas políticos, usada às vezes como um show também. Então, isso também contribuiu para que seja marcante como é hoje. Em 1901, com pessoas da cultura maori, indígenas da Nova Zelândia foram convidados pela coroa britânica para se apresentarem em hotéis na Inglaterra para receberem pessoas conhecidas que tivessem algum título, algum renome, como por exemplo o Duque e a Duquesa de York e Cornwall. Então aí já começa a se expandir mais para as pessoas conhecerem mais. Mas
o que é mais considerado e mais, digamos, responsável para que se tenha essa expansão e que seja conhecido pelo mundo todo. Não seja um símbolo apenas da cultura maori, mas que se torne um símbolo como um todo também da Nova Zelândia. Claro que os maori fazem parte da Nova Zelândia, mas que se torne uma simbologia do país todo. É a performance dos All Blacks, dos jogadores de rugby. Eles começam a fazer essa dança a partir do final do século XIX. Então aí vai se tornando, criando essa marca, vai se fortificando essa identidade. Então, daí, essa prática, ela ajuda, é de grande ajuda para esse conhecimento, não só do exterior, não só de outros países do mundo, mas para que se crie essa identidade, se valorize num país também. Quando se começa essa expansão, o haka vai ser usado em várias coisas. Que aí sempre todos esses movimentos, essas práticas vão ajudar, né, nessa fortificação e nessa valorização. Então, por exemplo, vai ser usado em casamentos. Tem alguns vídeos também na internet que as pessoas dançando nos casamentos. Então vai ser usado em protestos também. Também entendo um pouco o que significa apropriação cultural, qual a diferença entre apropriação cultural e diferenciação cultural. Pessoal, no geral, podem ter várias significações, várias hipóteses sobre o que seria apropriação cultural. Mas, no geral, num significado, acho entendível e que quase as hipóteses podem chegar a isso. A apropriação cultural é quando um elemento, uma cultura, ela é tomada, ela é apropriada por outra cultura, que ela é apropriada por um grupo dominante. Um grupo que tenha mais oportunidades, que tenha mais domínios, que seja mais dominante. Então, é quando uma cultura de um grupo minoritário, ela é apropriada por um grupo dominante. E não seria apenas essa apropriação, esse empréstimo. É quando ela é explorada de alguma forma. Quando ela, por exemplo, vai ser vendida e tem essa exploração da cultura desse povo minoritário, que eles não teriam as mesmas oportunidades que esse outro grupo. Por exemplo, quando alguma marca famosa, essas marcas de moda, de grife, elas, por exemplo, criam alguma... Se tem, vamos dar o exemplo de algum povo indígena, algum povo originário, e, por exemplo, eles têm alguma peça feita de artesanato, de algum material, e essa grife, ela pega e cria algo muito igual, muito parecido, ou da mesma forma. Então, se cria esse questionamento, essa apropriação, porque, afinal, esse grupo minoritário, esses povos indígenas, eles não teriam a mesma oportunidade de venda que essa grife tem, e também é algo que é deles. Então, tem essa apropriação. E aí também, por exemplo, para a gente já entender um pouco sobre a valorização cultural, o que, por exemplo, essa grife ela poderia fazer que talvez fosse mais positivo e fosse visto de uma forma mais positiva. Muitas marcas elas fazem parcerias com comunidades, com grupos que têm menos oportunidades, por exemplo, grupos de artistas, de artesãs, e eles fazem essas parcerias e essas pessoas criam as peças, eles vendem, então tem-se o pagamento para as duas partes, e aí se gera essa renda para essa comunidade e também se gera o reconhecimento. Claro que vão ter pessoas que não vão concordar com essa forma também, mas é aquela questão que não se pode generalizar, que nem todo mundo vai concordar, nem todo mundo vai ter o mesmo pensamento. Então essa seria uma forma de ter uma valorização com a identidade cultural de certa comunidade e que também os ajudaria de outras formas também, gerando renda, gerando oportunidade. Também vou trazer algumas hipóteses, alguns pensamentos de alguns pesquisadores que pesquisam nessa área da cultura e também pensam nessa questão de apropriação e de valorização. E também eu vou deixar os livros que estiverem disponíveis
ou que eu consegui encontrar para vocês na descrição, há o pensamento da advogada americana Susan Scafford. Ela qualifica a apropriação cultural como o uso não permitido de elementos culturais de uma cultura de um grupo minoritário por um grupo majoritário, que seria aquela questão de se apropriar de elementos de uma cultura de um grupo que não tenha as mesmas oportunidades que um grupo majoritário tenha, e seria essa apropriação sem a permissão. E ela também traz a ênfase que não se trata apenas de um empréstimo, que é esse grupo majoritário pegasse emprestado algum elemento. Ela diz que se trata de um processo onde esse grupo majoritário ele lucra em cima desse elemento cultural desse outro grupo, enquanto esse outro grupo minoritário, que teve sua cultura apropriada, ele não recebe nada e ele ainda é marginalizado e ainda vai se tornando cada vez mais invisível. Já a antropóloga também americana Deborah Hood, ela diz que a apropriação cultural retrata como uma cultura canibal. Ela diz que esses grupos com mais oportunidades, esses grupos dominantes, eles se apropriam de elementos culturais desses grupos minoritários e os transformam em mercadorias para a venda. Então, a apropriação cultural ela não vai ser, por exemplo, uma troca cultural que é normal e que sempre vai acontecer, sempre aconteceu. Mas é quando um grupo que ele é dominante, que ele tem mais oportunidades, é um grupo maior, majoritário, ele vai se apropriar de algum elemento ou de vários elementos da cultura de um povo, de um grupo que não vão ter tantas oportunidades, que geralmente são marginalizados, são minoritários, e que geralmente também essa apropriação ela é feita com o intuito de ganho, de se tornar mesmo como algo para venda, algo para se lucrar. Enquanto o outro grupo não está lucrando nada e está se tornando cada vez mais invisível e cada vez mais marginalizado. Então, a apropriação cultural seria isso. A valorização cultural, ela é o processo de reafirmar, de valorizar, de proteger tradições, costumes, de uma identidade de um povo, da cultura de um povo, que aí se garante o pertencimento, o sentimento de orgulho desse grupo. Por exemplo, formas de gerar valorização cultural, ensinar nas escolas a história dos povos indígenas, ensinar na escola a história dos povos africanos, sempre está trazendo isso e daí gera essa valorização, esse respeito e também gera esse sentimento de pertencimento, das pessoas terem orgulho de seus descendentes, não dos seus... Eu não esqueci a palavra, mas das pessoas que vieram antes. Ter orgulho da sua cultura, que todos essa mistura de povos, povos africanos, povos indígenas originários, povos europeus também, todo mundo vão ter várias misturas, falando aqui no Brasil, né? Então, para se criar esse pertencimento e esse orgulho nas crianças, para elas irem crescendo e terem orgulho de suas raízes. Várias comidas são... a pizza ela é considerada um patrimônio cultural da Itália pela Unesco, então é uma forma também, comidas elas também são parte da cultura e ajudam nesse fortalecimento. Então a pizza ela é algo muito forte na identidade cultural da Itália. Por exemplo, Stuart Hall foi um sociólogo britânico-jamaicano. Ele fala que a cultura é um elemento central na construção da identidade de um povo. Então a valorização das suas crenças, dos seus costumes, das suas tradições, da sua arte, da sua língua, significa fortalecer sua memória coletiva e também garantir, fortalecer sua continuidade histórica. Clifford Geertz também, que foi um antropólogo americano, ele fala que a valorização da cultura, das práticas, das crenças de determinados povos ajuda nessa diminuição de intolerância, de preconceito, ajuda numa melhor convivência entre as pessoas. E a valorização cultural é isso, ela vem com esse intuito de fortalecer a identidade de determinado povo, de também mostrar a outras pessoas aspectos culturais de outros grupos, de trazer esse sentimento de orgulho também, de pertencimento, que as pessoas se sintam orgulhosas de onde elas vêm, de que não achem que a cultura delas não é importante, afinal não há nenhuma cultura melhor do que a outra, mas que elas tenham esse sentimento mesmo de fortalecimento, de pertencimento.
e que elas vejam a riqueza que elas têm nessas práticas, nas culturas que elas fazem parte. E eu acho que trazer esse exemplo da Haka para a gente entender melhor sobre valorização cultural foi muito importante e é muito característico, porque é muito interessante como é tratado e como é respeitado e como vai ser usado em várias cerimônias, vários aspectos, não apenas em jogos, não apenas em festas, não apenas em protestos, mas vai ser usado em várias coisas na Nova Zelândia e o quanto é importante e é valorizado. Então eu acho que é um exemplo muito interessante e faz nos ver o quanto a simbologia cultural é importante para a valorização de um povo e o quanto um exemplo que poderia ser seguido em alguns locais que às vezes as culturas originárias elas não são tão valorizadas como deveriam e não se vê a importância, afinal toda a cultura, vários elementos da cultura atualmente surgem a partir dessas culturas originárias que vão se desenvolvendo, vai havendo troca culturais com outras culturas e que hoje tem os aspectos, as práticas culturais que atualmente são praticadas nessa contemporaneidade, que são praticadas pelas pessoas atualmente. Então é muito importante para se entender o quanto a valorização cultural é importante não só para o povo, não só para a identidade cultural deste mesmo povo que realiza essa prática, mas para um todo, porque isso, querendo ou não, inspira as outras pessoas a conhecerem suas culturas, seus povos originários, de onde surge cada cultura. Então, traz esse sentimento de querer conhecer mais e de se abrir os olhos à cultura, o quanto ela é importante e se ter essa valorização. E o vídeo vai acabando por aqui. Eu espero que você tenha gostado de entender mais sobre valorização cultural, tenha gostado também de ver mais um pouco sobre a Haka, que é algo bem interessante e que nos chama a entender mais sobre valorizar e querer valorizar mais nossa própria cultura também. E se você quer entender a cultura do povo, a identidade do povo, através de suas vivências, suas crenças, suas festividades, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada por você ter ficado aqui. Beijos e tchau, tchau.